quanto ao que o problema está pedindo. O problema está pedindo velocidade média. Velocidade média tem uma equação, que é o ΔS, ou seja, o deslocamento, dividido pelo tempo. Esse é um gráfico de velocidade por tempo. Sim. Na teoria dos gráficos aí, você aprende uma coisa bem interessante, que grave o que eu vou falar agora, hein? Que a área embaixo de um gráfico de velocidade por tempo é justamente o quê? É justamente o deslocamento, ok? Então, em outras palavras, se você calcular a área abaixo desses gráficos aí, você vai ter exatamente o deslocamento, beleza? Beleza. Então, o que você vai ter que fazer agora que eu te expliquei? Pegar e calcular. Pode ser a área, como se fossem retângulos, né? São retângulos, certo? Então, você vai lá e calcula a área desses retângulozinhos. Tá bom? Tá. Pronto, calculei os dois retângulos. Ótimo. E qual foi a área total, ou seja, a soma das duas areazinhas que você descobriu? 450. 450? Aham. 450, então. Muito bem. Significa que o deslocamento foi 450 metros. Bem, qual foi o tempo? Quanto tempo demorou para fazer todo esse deslocamento de 450, 450 metros? Quanto tempo demorou? De acordo 25, com o enunciado, leia o enunciado, né? 25 segundos. Isso. Então, o que você tem que fazer agora é essa divisão. 450 dividido por 25. Beleza, valeu. Quem fizer a conta, me fala.
Deu 18 metros por segundo. Resposta E, então. Entendeu? Tu sempre tem que ficar atento ao que o problema está pedindo. Pediu velocidade média, escreve a equação da velocidade média. Aham. Ok? A velocidade média é deslocamento por tempo. Como é que a gente descobre o deslocamento? Existem várias formas? Várias formas. Mas nessa forma, a gente tem um gráficozinho, a gente pode, a forma mais fácil, mais rápida aqui, já que a gente tem esse gráfico, é simplesmente jogar e encontrar a área, certo? Certo. Beleza? Dava para fazer de outro jeito? Dava. Dava para tu construir equação de movimento aqui, encontrar o quanto deslocou, etc. Mas isso daria muito trabalho, certo? Certo. Então, a gente fica nessa aí que é mais fácil, beleza? Show! Vamos para a próxima. Eita, tá uma bagunça aqui. Deixa eu pôr a próxima. Dá uma lida aí dessa vez, hein, tio? Quero também dizer tudo para você, não? Vou colocar aqui. Eu dou uma arrumada aqui na minha pasta. Dá uma lida aí, vê se tu entendeu. Ah, eu entendi isso, só não sei como é que eu vou calcular isso. Ah, ele está pedindo um instante que a posição do móvel é menos 30 metros. Sim. Bem, existem várias formas de você conseguir resolver. Se você pensar em física, é só escrever a equação de movimento desse corpo. Se você pensar em matemática, é obter a equação dessa reta. E são tudo matérias que você já viu, né? Obtenção de equação de reta, etc. Muito bem. Bem, cara, eu vejo que você não está sabendo nada dessa matéria. Então é melhor eu abrir o livro aqui e te explicar. Um segundo. Vamos ver. Ah, tá carregando aqui, desculpa. Tem que achar esse assunto, só um segundo. E gráficos.
Bem. O que acontece, cara? Quando você está falando de gráficos na física, primeiro você tem que entender os gráficos. É meio óbvio, né? Se você está falando de uma coisa um pouco mais complexa, você tem que entender a base para conseguir fazer. Aham. Muito bem. Temos aqui gráficos, né? Coisas assim lá da escolinha, né? A gente sabe que tem a ver com colocar pontos no plano cartesiano, etc, né? Muito bem. Existem algumas funções básicas. Função constante é uma delas. Por exemplo, quando você tem uma reta horizontal, ela é uma equação onde você, vamos dizer assim, não tem mudanças. Veja, ele está citando até aqui que, falando já fisicamente, esse corpo aqui nessa, ele está em repouso. Por quê? Veja, olha o lógico, né? Se tu parar para pensar um pouco e perceber fora da física e fora da matemática, tu talvez entenda até melhor. No instante, um segundo ele está na posição 100 metros, no 2 está na posição 100 metros, no 3 está na posição 100 metros. Ele está parado? Ele não sai do lugar, ele não sai da posição 100 metros, entendeu? Entendi. O tempo passa e ele está na mesma posição. Então significa que ele está parado. Por isso que citou ali que está em repouso. Aqui, que seria isso então pela lógica? Velocidade constante. E aqui, como é um gráfico de aceleração, aceleração constante. Valores que não mudam. Muito bem, aqui a posição era constante, vamos dizer assim. Ou seja, estava parado. A velocidade constante significa que ele está sempre ali, sei lá, 60 km por hora. Um carrinho andando a 60 km por hora é uma velocidade constante. Beleza. Muito bem. Função do primeiro grau. Agora a coisa já começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque a função do primeiro grau é, de fato, uma reta que tem uma equação que vocês... Você está no primeiro ano do ensino médio, né? Sim. Você provavelmente passou a matemática aí uns 6 meses fazendo essa equação esse ano. Y igual a x mais b, AB, A. Contanto que tem um número multiplicando x e outro somando, é isso. Aqui ele falou A mais BX. Tanto faz. Normalmente na matemática eles falam pra gente AX mais B. Tem coeficiente angular, o coeficiente linear, lembra? Lembro. Aqui é a mesma coisa. Retinho. Muito bem. E daí você lembra que com informações dos pontos, você consegue encontrar, né, o A e o B. Né? A gente tinha pontos lá na matemática e encontrava a equação. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que aqui é para física, né? Então nós temos, por exemplo, essa equação do MRU aqui, o sorvetinho. S vai ser zero mais VT, o sorvete, sei lá como o teu professor chama, né? A maioria dos professores aí chamam de sorvete. Mas é a equação da posição no movimento uniforme, sem aceleração. Ou seja, velocidade constante. Beleza? Beleza. Então, muito bem. Aqui, velocidade. Uma equação parecida. Acho que essa a gente chama de vovô ateu. V é igual a V0 mais AT. Ok? Então, é isso. Muito bem. E tem dois gráficos de retas. Então, a gente sempre consegue encontrar as coisas na física, se for o caso também, pela mesma forma que encontrava lá na matemática, com informações de pontos. Sendo assim, a gente pode pensar um pouco o problema que eu estava te mostrando agora há pouco. Ó, nós estamos com um movimento onde é uma reta, certo? Uhum. E Sim. nós temos aqui posição. Esse é o ponto importante, posição. O outro é sempre tempo. O importante aqui é tu ver que é posição e tu ver que é uma reta, né? É uma reta
de função afim aqui, da equaçãozinha da reta, x mais b, certo? Certo. Se eu fosse pensar em matemática, eu sei que era essa equação que eu teria que usar, certo? Aham. Só que agora, como eu estou pensando em física, a gente tem uma equação melhor. Sorvete. Melhor, é a mesma, é o sorvete, exatamente. É a mesma, só que é no contexto de física, sorvete. Então, a gente vai de S igual a S0 mais VT. Entendeu? É isso. Aham. Se tu pega assim, tu não precisa nem se preocupar com vários detalhes. Tu olha pro gráfico, tu vê uma reta, e tu vê que o gráfico é de posição, então tu sabe, estou falando do sorvete. Se fosse uma parábola, era o sorvetão. Se fosse um Beleza. gráfico de velocidade, seria o voateu. E assim vai, entendeu? Pelo gráfico, você consegue já saber qual é a equação. Claro, na matemática é a mesma coisa. Quando tu vê isso aqui, tu sabe que tu está falando de y igual a x mais b. Quando você vê uma parábola, você sabe que tu está falando da Bhaskara, né? Aham. E assim vai. Na física é a mesma coisa. Qual que é a equação de Bhaskara na física? É o sorvetão. Então, se tu vê uma parábola, tu sabe que tu está falando do sorvetão. O gráfico representa a posição x em função do tempo. Para o intervalo de t igual a 0 e t igual a 4. O instante que a posição do móvel menos 30 em segundos é... Bem, então, para descobrir isso, nós primeiro temos que saber qual é a equação. Ou seja, em outras palavras, nós temos que saber quem é o S0 e quem é o V. Aham. O S0 claramente é o 20. Sim. E o V você pode fazer da mesma forma que você encontra o coeficiente angular numa reta. Porque o V está funcionando como coeficiente angular aqui, ele está multiplicando o t, não é? Quando a gente Aham. está fazendo a retinha, a gente não diz que o coeficiente angular é o A, porque ele está multiplicando o x? Sim. Aqui é o V, porque está multiplicando o t, não faz sentido? Pegou a ideia? Peguei. Bem, então, é delta y por delta x, que no caso aqui é delta x por delta t. É o delta do eixo vertical pelo delta do eixo horizontal, certo? Então, Aham. quem é os nossos delta x e delta t aqui? São esses tamanhos aqui, basicamente. Ok? Beleza. 10 e 4. Então, vai dar 2,5 metros por segundo. Beleza? Beleza. Então, vai ficar 20. Ah, e tem um detalhe, né? Como é decrescente, negativo. Certo? Porque ele perdeu 10 metros. Ele estava no 20 e foi pro 10. Ele perdeu 10 metros, certo? Agora, a única coisa que você tem que fazer é encontrar qual é o tempo quando a posição é menos 30. Então, Beleza. coloca menos 30 no S. Desculpa, eu preciso ir no banheiro e já volto. Beleza. Terminar, já vai lendo a outra.
Terminei?
Desculpa, mãe. Estava no banheiro. Você encontrou o valor, vamos ver. Não sei se tá certo. Definitivamente não, né? Bem, não está certo o sinal, né, cara? Porque, de novo, aquelas tretas da aula passada, hein? O valor está certo, é 20, mas o sinal tá bem errado, né? Ó, você esqueceu do sinal. Ah, o sinal. Como é que você me coloca tempo negativo? Você tá voltando no tempo, meu velho? Imagina, tempo negativo. Se aparecer tempo negativo, pode ter certeza que tu esqueceu o sinal. O menos 2,5 vai para o outro lado dividindo, certo? E é o menos 2,5 todo, com o sinal também, ok? Beleza. Percebeu que tu passou ele positivo, mas não troca de Beleza. sinal, troca de operação. Quando o número sai de um lado para o outro, ele troca de operação. Tá. Se o menos 2,5 estava multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Não existe tempo negativo. Nunca, nunca, zero, impossível. Ok? Ok. Então dá 20. Pegou um dos positivos. Muito bem. Chegou a ler a outra? Tô lendo um aqui. A um? Vamos ver qual é a um. Eu comecei pela 14, né? Parece que a um é mais fácil. Não, ela não seria a um. Entendeu? Velocidade média, de novo, igual aquele problema que a gente fez antes, lembra? Então eu vou fazer até ó, o seguinte. Lembra que tu teve que calcular a área embaixo da curva? Aham. E jogar na equação? Delta S por delta T, equação da velocidade média? Então, essa aí eu Sim. sei que você consegue sozinho. Você sabe que vai ter que calcular, né? Se bem que aqui é um pouco diferente. Ai, ai. É um pouco diferente aqui. Porque aqui, qual que é o detalhe? Olha só o detalhe que eu quase perdi. É um gráfico de posição, entendeu? Posição. Muito bem. Então, a área embaixo da curva não é o deslocamento. O deslocamento são os próprios valores que estão acontecendo aqui. Vamos entender um pouco, eu só vou te explicar um pouco desse gráfico, tu tenta concluir a resposta sozinho, tá bom? Ó, do 0 até o 3 segundos, o objeto está na posição 2 vezes 10 na 2, ou seja, 200. Ele está na posição 200, beleza? Ele não saiu da Aham. posição 200 até o instante 3. Depois a posição foi mudando. Ele saiu da posição 200 e foi até a posição 800. Ok? Beleza. Muito bem. Isso aí é a dica que eu posso te dar. Saiu da posição 200, foi até a posição 800. Tá? Agora você pode tentar fazer, né?
Vamos ver o que você fez aqui. Você. Você colocou 6 segundos. Coloquei 6 segundos. Sim. O que é aquele 6 ali na parte de cima, então? É a variação de O espaço. delta S? Sim, sim. Em quantos segundos? 4? Por que 4 segundos? Que eu fiz a variação também. Variação do tempo? Aham. Dos 2 minutos para os 4. minutos? Aham. Sim. Você tá certo, isso mesmo. Muito bem. Fácil, né? Vai Aham. dizer. Bem fácil. Muito bem. Vamos ver outro exercício aqui. Deixa eu pôr aqui na tela. Fui da tela. Por aqui. Lá. Sei que você consegue sozinho também. Deu uma linha.
Vamos ver aqui. O móvel se desloca em MRU, cujo gráfico velocidade por tempo está representado na figura a seguir. Determine o valor do deslocamento do automóvel, do móvel, entre os instantes 2 e 3. Você calculou a área, ah, você fez bem aqui, você fez 10 vezes, não funciona também. Mas quem é que garante que a posição inicial é zero, né? Você não pode garantir isso. Você usou a equação certa, beleza, seria o sorvete, tudo bem, só que você não pode dizer que a posição inicial é zero. Mas está certo ali, tá bom? O que eu faria, já que nós estamos falando de gráfico, né, Eduardo? Eu faria Aham. a área entre o 2 e o 3, entende? E aqui é um gráfico de velocidade de novo. Então, a área abaixo da curva é o deslocamento. Lembra Tá. disso? E daria 20 também. Ou melhor, daria 10, desculpa, falei besteira. Daria 10. Perfeito. Ah, acho que das coisas que você me trouxe era isso, né? Só tem essas Aham. questões ou tem mais? Será que tem mais? Vou ver aqui. Não, era só essas mesmo. Eu já fiz o Hum, resto. deixa eu pegar aqui então. Que bom que você entendeu. Essas questões estavam bem fáceis, tá? Ah, como ser tão fácil assim? Ó, nós estávamos falando aqui de gráficos de velocidade. Ó, aqui ele tem vários exemplos interessantes. Eu quero que você faça todos aqui na 110. Acho que para os minutinhos que falta, você consegue. 110, tá bom? Só analisar os gráficos ali. Perceba que são todos gráficos de posição, beleza? Beleza.
Vamos ver, meu querido. A primeira é um triângulozinho. E você fez simplesmente 2 vezes 20. Mas a área de um triângulo não é... Ah, tá, peraí. O que ele tá pedindo mesmo? Velocidade. Vamos com calma, né? Ah, você fez uma bagunça. Ó, sei que você tinha entendido que isso é um gráfico de posição, tinha dito, né? O que que acontece aqui? Nós temos que a posição foi do 20 para o 0, certo, Eduardo? No A. Aham. Ele foi do 20 para o 0. Então, se velocidade é ΔS por ΔT, o deslocamento foi 20. 20 negativo, no caso, certo? Que ele foi do 20 para o 0, foi 20 negativo. Dividido por 2 vai dar 10, cara. Velocidade foi na fórmula, né? Isso aqui não é um gráfico de velocidade por tempo para que tu faça a área, que nem tu fez ali, entendeu? Aqui é como uma das outros problemas que tu fez agora há pouco. Tu tem que pegar os dados, né? Tu pega os dados. Qual foi o deslocamento? Foi menos 20. Qual foi o tempo? Foi 2. Menos 20 dividido por 2. Entendeu? Entendi. Aqui também, qual foi o deslocamento? Foi 10. Qual foi o tempo? Foi 4 segundos. 10 dividido por 4. Aqui, qual foi o deslocamento? Foi do menos 4 até o 8. Foi 12. Dividido pelo tempo que é 6. E assim vai, entendeu? Entendi. Então tá, cuidado. Eu vou te deixar isso aqui, cara. Eu acho que, pô, é legal, né? Uns exercícios novos aí pra tu fazer. Só o que tu tem aí. Tenta me trazer na aula daí o que precisar, beleza? Beleza. Show de bola, Eduardo. Amanhã nós temos uma aulinha, né? Nós Aham. temos uma aulinha às 14, certo? Certo. Então tá bom, às 14, amanhã às 14, 14. Abraço, valeu! Abraço, valeu.